Fala aí, jovens otakus! Jujutsu Kaisen é sem dúvida o melhor anime dessa temporada. Tem tudo o que torna um anime shonen bom. Tem animações fluidas, uma história que te prende e, claro, vários personagens com habilidades distintas. Então você deve estar se perguntando, quem são os personagens mais fortes em Jujutsu Kaisen? Então fiquem aqui comigo e vamos lá! Existem 3 critérios principais para essa classificação. Os critérios de classificação são poder mágico, capacidade física e atividade no trabalho. E avisando, o vídeo contém spoilers. Com essas informações, vamos para a lista. Em 15º lugar temos a Maki Zenin. Maki é do 2º ano do Colégio Técnico de Magia de Tóquio. Ela é da família Zenin, uma das 3 grandes famílias de Jujutsu Kaisen, mas ela é afetada pelo limite celestial, o que significa que ela não é capaz de usar nenhuma técnica de maldição. Apesar disso, ela é tão habilidosa quanto uma xamã de 2º grau, mesmo sem usar técnicas de feiticeiro. Ela luta usando apenas objetos amaldiçoados como arma. Apenas com sua velocidade, ela pode dominar outros xamãs de 2º e 3º grau. Ela também é bastante estratégica devido ao fato de não poder usar poderes de maldições. Por sua incrível maestria com armas amaldiçoadas, ela vai ganhar o posto de 15º lugar. Em 14º lugar temos o Togi Inumaki. Togi Inumaki é um xamã de Jujutsu extremamente poderoso e um estudante do 2º ano do Colégio Jujutsu. Ele vem do clã Inumaki, um clã conhecido por sua técnica de palavras amaldiçoadas. A técnica amaldiçoada de Togi dá a ele uma habilidade divina. O que quer que ele fale deve acontecer. Por exemplo, se ele disser queda, então um alvo, qualquer um que ouviu, deve cair devido à sua energia amaldiçoada. Em termos de força e efeito, Togi não tem fraquezas, é literalmente uma habilidade divina. No entanto, usar uma técnica de alto nível pode causar um esforço na garganta. É por isso que muitas vezes você pode ver o coitado carregando o remédio para tosse. Além disso, para que ninguém seja acidentalmente afetado por sua técnica, ele fala apenas na linguagem dos nomes dos peixes, e por este motivo ele está apenas em 14º lugar nesta lista. Em 13º lugar temos o nosso querido Yuji Itadori. Como todos sabemos, Yuji Itadori é o protagonista da série Jujutsu Kaisen e o xamã mais inexperiente da lista. Yuji é o típico protagonista comum de shonen, que acredita em salvar o máximo de pessoas possível e come muito, às vezes até dedos mortos. As capacidades físicas e mentais latentes de Yuji estão no mesmo nível dos recordes mundiais atuais, mesmo sem o uso da energia amaldiçoada. Ele também é receptáculo atual do Rei das Maldições, Ryomen Sukuna. Conforme observado por Satoru Gojo, um receptáculo como Yuji não apareceu em quase 1000 anos para domar as maldições de grau especial. Pelo fato de ainda ser inexperiente, ele ganha o posto de 13º lugar, mas ele pode subir na classificação com o decorrer da história. Em 12º lugar temos o Kento Nanami. Ele está sempre vestido com um terno de negócio e gosta de trabalhar em seus turnos designados em vez de fazer horas extras. Mas não se deixe enganar por sua aparência. Nanami é um xamã altamente respeitado, considerado uma verdadeira ameaça por gente como Mahito. Mesmo sua técnica amaldiçoada é tão intelectual quanto Nanami. A técnica de proporção permite que ele crie um ponto fraco no corpo de seu oponente, com uma proporção de 7:3. E quando ele revela sua técnica ao inimigo, seus ataques têm mais impacto, causando mais estrago. Ele consegue decepar partes do corpo com um único golpe. Isso nem seria tão incrível se sua arma não fosse uma faca cega, que não contém nenhum corte. Em 11º lugar temos o Megumi Fushiguro. Megumi Fushiguro é um xamã de Jujutsu da 2ª série e aluno do 1º ano da escola secundária de Jujutsu. Megumi é excepcionalmente forte, com seu maior feito sendo o reconhecimento de sua força pelo próprio Rei das Maldições, Ryomen Sukuna. Além disso, Megumi é descendente da família Zenin, uma das 3 famílias dos grandes xamãs, e é usuária da técnica das 10 sombras, uma técnica de maldição rara até mesmo entre o clã Zenin. Sua técnica permite que ele manipule a sombra, usando sua energia amaldiçoada e invoque feras Shikigami. Ele provavelmente ainda vai mostrar muito potencial, mas por enquanto ele entra na 11ª posição. Em 10º lugar temos a maldição Hanami. Se você ainda não sabia, os espíritos amaldiçoados nascem dos sentimentos acumulados de medo, ódio e raiva dos seres humanos. Hanami representa o medo das pessoas em desastres naturais, e por isso adquiriu a aparência das florestas. Hanami é alto com aparência de árvore. Por ser de grau especial, ele é extremamente poderoso.
Esta maldição pode se comunicar com as pessoas e tem uma espécie de inteligência humana, o que a torna ainda mais perigosa. Hanami tem durabilidade final. Ele é conhecido por ser capaz de resistir a qualquer tipo de ataque da maioria dos feiticeiros de Jujutsu. Sua técnica permite que ele manipule as plantas ao seu redor, uma habilidade considerada apelona. Em nono lugar temos outra maldição, Jogo. Assim como Hanami, Jogo também nasceu do medo dos desastres naturais, mas ele obteve a forma de terras, montanhas e vulcões, e também tem uma espécie de inteligência que o permite se comunicar com as pessoas. De acordo com Suguru Geto, a força individual de Jogo é igual a cerca de 8 a 9 dedos do Sukuna. Jogo tem uma cabeça de um olho só, com um monte com a aparência de um Monte Fuji. Por ser de grau especial, ele é extremamente forte e perigoso. Jogo tem uma quantidade incrível de energia amaldiçoada, e é capaz de criar mini-vulcões e rajadas que podem incinerar qualquer pessoa, além, é claro, de poder também expandir seu domínio. Em oitavo lugar temos Aoi Todo. Aoi Todo é um estudante do terceiro ano do Colégio Técnico de Magia de Kyoto, e também é um xamã de primeira classe. Ele é considerado o aluno de Jujutsu mais forte. Ele também possui força sobre-humana, destruindo paredes, teto e praticamente qualquer estrutura com facilidade. Como se ter uma super força fosse o suficiente, ele também tem uma resistência à energia amaldiçoada, sendo capaz de resistir um pouco aos chutes e socos movidos pela maldição de Yuji, causando um pouco menos de dano do que os outros. Sua maldição é chamada Boogie-Woogie, que permite que ele troque a posição de qualquer pessoa ou coisa que contém energia de maldição. Em sétimo lugar temos a Mei Mei. Mei Mei é uma feiticeira de grau 1. Ela usa um grande machado para enfrentar as maldições. A técnica amaldiçoada de Mei Mei é chamada de manipulação do pássaro negro, que faz com que ela seja capaz de controlar os corvos e também de ver o que os corvos estão vendo sob seu controle. Ao fazer um corvo cometer suicídio, a compensação é apagar o limite de energia amaldiçoada de um pássaro tipicamente fraco e arremessá-lo contra o inimigo. Essa técnica pode exorcizar até mesmo um espírito amaldiçoado de grau especial. Com essa habilidade, ela não necessariamente precisa estar perto para poder enfrentar as maldições, o que a coloca na nossa sétima colocação. Em sexto lugar temos o Kokishi Muta. Kokishi é um feiticeiro Jujutsu, mas devido à sua restrição celestial, ele usa um fantoche para frequentar a escola e fazer missões. A restrição celestial de Kokishi dá a ele imensas quantidades de energia amaldiçoada em troca de seu corpo. Por isso, seu corpo é gravemente desfigurado. Devido à restrição celestial de Kokishi, sua energia amaldiçoada é extremamente vasta, capaz de se espalhar por todo o Japão. A técnica de Kokishi permite que ele manipule fantoches de um local remoto. Por causa da restrição celestial, ele é capaz de manipular fantoches em todo o Japão, e por este motivo ele está na nossa sexta colocação. Agora começa a ficar tenso. Em quinto lugar temos Mahito. Mahito é um espírito amaldiçoado de grau especial, extremamente forte. Ele nasceu dos sentimentos de ódio e medo dos humanos contra outros humanos. Sua técnica amaldiçoada, Transfiguração Ociosa, permite que ele mude a própria forma da alma de alguém e os controle como seus súditos. Durante a sua primeira luta, Mahito explica a Nanami que um corpo está sempre envolvido em sua alma. Então, quando a alma muda, o corpo também muda para ficar da forma de sua alma. Usando essa filosofia, Mahito pode até mudar a forma de sua própria alma e criar um par de asas, garras e outros enfeites em questão de segundos. Ele é realmente um oponente formidável. Em quarto lugar temos Yuta Okkotsu. Yuta Okkotsu é um dos 4 xamãs de grau especial da série Jujutsu Kaisen. Okkotsu é forte por causa da presença de um espírito protegido de grau especial, com quantidades quase infinitas de energia amaldiçoada, Rika Orimoto, a rainha das maldições, assim como o rei das maldições Sukuna. Não se sabe muito sobre Okkotsu, exceto pelo fato de que Rika é sua amiga de infância. Okkotsu está atualmente em seu segundo ano com Togi, e como ele possui a presença da rainha das maldições, não é pra menos, o quarto lugar é dele. Em terceiro lugar temos Suguru Geto. Suguru Geto é o segundo mais forte dos 4 xamãs de grau especial, e o ex-aluno da escola Jujutsu. Suguru foi colega de classe de Satoru Gojo e aluno do diretor Masamichi Yaiga durante seus anos de ensino médio. Sua técnica amaldiçoada é a manipulação de maldições, que permite que ele use todo e qualquer espírito amaldiçoado que exorcizar. Não se sabe muito sobre Suguru, além do fato de que sua força é reconhecida por gente como Satoru Gojo, e que ele não matará feiticeiros Jujutsu. Seu plano é eliminar todos os humanos não sensíveis à maldição, e criar um mundo ideal.
Como os xamãs usam sua energia amaldiçoada para exorcizar maldições, a quantidade de energia que vaza é insignificante, portanto, eles não criam maldições. Humanos não sensíveis à maldição são não xamãs, que não têm a habilidade de manipular sua energia amaldiçoada, e com isso eles criam novas maldições. Pensando bem, ele é aquele tipo de vilão que prefere pagar um preço alto para fazer algo bom, e sabemos que isso não dá muito certo. Em segundo lugar, temos nada mais nada menos que Ryomen Sukuna. Ryomen Sukuna é um dos principais antagonistas da série e um indiscutível rei das maldições. Ele também é conhecido como o Rei dos Venenos por causa de seu domínio sobre todo tipo de veneno. Durante a Idade de Ouro da feitiçaria Jujutsu, todos os xamãs se reuniram para derrotar um espírito amaldiçoado extremamente forte, com 2 faces e 4 braços, dando a ele o nome de Ryomen Sukuna. Infelizmente, Sukuna derrotou todos eles sem esforço. Mesmo após sua morte, devido a eventos desconhecidos, Sukuna era tão potente que seu corpo não poderia ser destruído pelos xamãs. Então, eles selaram seus poderes em suas mãos e cortaram seus 20 dedos. Os verdadeiros limites de sua força ainda não foram conhecidos. Ele está atualmente reencarnado dentro do corpo de Yuji Tadori, com poderes que somam 3 dedos do Sukuna. E finalmente temos o tão esperado primeiro lugar com Satoru Gojo. Satoru Gojo é o personagem mais forte da série Jujutsu Kaisen. Suas raras técnicas de maldição Six Eyes e Limitless o tornam mais forte do que todos os feiticeiros Jujutsu, incluindo os 3 xamãs de grau especial combinados. Ele atualmente está servindo como professor para os xamãs do primeiro ano do Colégio Jujutsu, e também é membro do clã Gojo, uma das 3 famílias dos grandes xamãs. Gojo é unanimamente considerado mais forte do que todos os feiticeiros de Jujutsu juntos. De acordo com os xamãs e espíritos, sua existência é uma anomalia em si mesma. Satoru Gojo é a primeira pessoa em 100 anos a possuir a mais rara das raras técnicas amaldiçoadas, Six Eyes e Limitless, da família Gojo. Ele tem controle total do espaço e dos átomos ao seu redor, e tem imensas reservas de poder de maldição. Satoru é mais rápido, mais forte e mais preciso do que qualquer outro xamã que este mundo já viu. E por ter energia amaldiçoada quase infinita e poder controlar os átomos, ele ganha disparado o posto de primeiro lugar. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Então é isso, tamo junto, é nóis!